10ª aula. Estamos aqui, esperando grandes progressos de vocês. Queremos que haja um aproveitamento bem maior, que sintam a diferença que há entre os dois seres, o passado e o presente, entre aquele que já não existe mais e este que é o verdadeiro. Infelizmente, a humanidade pensa o inverso. Vive o presente mergulhada no passado, deixando-se condicionar por ele. Vale dizer, pessoas amortecidas, acorrentadas a um passado que jamais voltará. Uma legião de mortos. O existente é o presente. O passado cheio de experiência, volta-se para o agora pleno de existência. É um ser completamente diferente. Que sabe o que quer. Que tem pelo outro simplesmente compreensão. E que luta pela humanidade condicionada ao passado, para que ela transforme a sua experiência inconsciente numa existência verdadeiramente consciente. Bom, vamos à nossa aula de hoje, o aditivo do antecedente. Quando pensamos, o mundo de nossas imagens nos envolve de tal maneira que nos esquecemos de nós mesmos. Ficamos naquela condição passiva já descrita anteriormente. Quero agora que vocês gravem bem o que lhes ensinei na última aula. Todas as impressões vindas até nós, que chegam à nossa memória, passam primeiro pelo terceiro olho, ou seja, pelo ciclope, ou terceira visão. E, assim, como entram por intermédio desse olho também se projetam através dele. Lembrem-se sempre disso. Como também já lhes disse que o ser humano, às vezes, sente uma espécie de pulsações nas têmporas denunciando cansaço e esgotamento, consequentes daquela intermitência de pensamentos e emoções somados a toda a sorte de apreensões, mais as responsabilidades. Esse estado tenso se torna, às vezes, tão grave, que muitos são levados a procurar um psiquiatra. Quando a sensação de que os pensamentos também saem pelas têmporas, explica-se pelo fato de sermos envolvidos por todo esse emaranhado mental. Na realidade, os pensamentos assim como entram, também saem, por intermédio do nosso ciclope. Daí, podermos estancar o fluxo dos pensamentos com o nosso toque de meditação, não é certo? Perfeitamente. Professor, como é que o senhor chegou à descoberta do toque de meditação, solucionando tão facilmente o problema do silêncio mental? Um toque totalmente desconhecido no planeta. Foi muito simples encontrarmos esse toque. Se tenho dois valores iguais opostos, polaridade positiva no lado direito com 50%, e polaridade negativa no lado esquerdo, com 50%, coloco meus indicadores no centro da testa, no ciclope, exatamente neste ponto por onde saem as imagens e apoio meus polegares nas têmporas. É óbvio que a mente pare. Donde chegamos à conclusão de que os pensamentos partem deste ponto, que bloqueamos por intermédio de valores opostos de energia idênticas. Entenderam? Foi assim que cheguei ao toque de meditação. Um ovo de Colombo. Esses conhecimentos todos já eram do acervo de civilizações antiguíssimas. Baseado neles, cheguei a conceber esse toque paralisador das imagens mentais e com ele estou provando que os pensamentos partem desse ponto. Assim como entram, também saem pelo nosso ciclope. Ora, se aqui os recebo, se daqui partem, devemos encará-los frente a frente. A partir do momento em que passamos a olhar os pensamentos dessa forma ficamos na condição ativa, e eles na condição passiva. Então vamos olhar. Ao olhar descobriremos o que nos faz ficar apreensivos. Compreenderemos por que o nosso mundo, infelizmente, é o mundo do temor, da indecisão, da dúvida, da insegurança. O que nos tumultua e priva de vivermos felizes. Pois, assim que começamos a ver de frente as imagens mentais, passamos a nos defender das perturbadoras. É uma lei natural. Espontaneamente, tratamos de rejeitar os pensamentos que não constroem. Como nos oporemos a eles? Encarando-os. Nossa escola forma os alunos para saber enfrentá-los. Sempre lhes ensinei a fazer-lhes frente. Nossa escola é de valores. Os pensamentos são energia, e como energia, representam o quê? Força. Vamos encarar esta força, mas com inteligência, porque do contrário podemos nos destruir, como acontece com o uso de métodos de sugestão que ensinam as pessoas a mentalizarem. E isso não vai acontecer. Ora,
Só o fato de dizer não vai acontecer já é aceitar aquele pensamento daninho, aquele pensamento de decadência. Só o fato de dizer não, esse pensamento não existe, já é aceitá-lo também. Nisto consiste o erro dessas afirmações repetidas. E os seus seguidores podem tornar-se pessoas perturbadas, porque sua atenção se volta com tal intensidade para o fato que elas temem que acabam com essas repetições, por se fixarem nele, até que o mesmo se consuma. Tais métodos de autossugestão somente trazem para o estudante inquietação e dúvida. Nós, entretanto, como ensinamos? Se nessa sequência de imagens, afloradas em nossa tela mental, começam a aparecer pensamentos mostrando a possibilidade de acontecimentos anticonstrutivos, qual deverá ser o nosso procedimento? Não lhes darmos crédito. O que acontece? A coisa some por si própria. Porque não resiste se não é verdadeira e não é verdadeira se não a aceitamos. Esse é o uso da inteligência. Perceberam? Porque tudo, para nós, será verdadeiro ou falso, conforme aceitarmos. Vamos agora exercitar. Inicialmente, verificaremos o efeito. Olhem de frente os pensamentos. Eles vêm chegando, vêm vindo. Vocês estão olhando, estão deixando vir. Notem que sua mente vai parar, mas não tem importância. Daqui a pouco, eles voltam de novo. É o coelhinho saindo da toca. Você vai deixando. Se no meio deles aparecer um pensamento que não seja construtivo, que não lhes agrade, é só não lhe dar crédito. É só não lhe dar importância. Não aceitar. E vocês vão notar que ele se esvai. Primeiramente, vamos desarmar a manhã da mente. Nisto consistirá a primeira parte do exercício. Qualquer pensamento que vier, seja construtivo ou não, não deem crédito. A todo e qualquer tipo de pensamento deixem vir, e não deem crédito, deixem vir, não deem crédito. Observem o que vão sentir na mente, para depois prosseguirmos com a segunda parte do exercício. Dou-lhes 3 minutos. E esgotado o tempo. Que sentiu na sua mente? Paralisou. E o Senhor? A minha também paralisou. Então está provado. Quando não damos crédito, os pensamentos cessam. A primeira parte deste exercício foi dada para demonstrar-lhes mais uma vez esta realidade. Vamos à segunda parte, que será o exercício definitivo. Quero que vocês passem a dar crédito somente às imagens construtivas. E verão como todo pensamento anticonstrutivo que afluir se esvairá automaticamente ao ser desacreditado. Entenderam como se faz a separação? Como se separa o joio do trigo? Como se pega uma bateia e se põe no centro, o diamante, o ouro? É esse o jogo. Quero que vocês o façam. Professor, explique outra vez essa segunda parte, por obséquio. Vejam bem. Se vier um pensamento não construtivo, não lhe dou crédito. Imediatamente bloqueei o indesejável. Mas continuo acreditando em tudo que é construtivo. Com isto, nos habilitamos a criar uma condição rigorosamente construtiva. Por quê? Vamos voltar agora à instrução anterior, porque só dá crédito ao construtivo, ao ser que está no presente, no agora da sua existência. O outro acreditava em tudo que vinha, porque ficava em condição passiva. Era submisso ao passado. Estão notando a diferença entre o passado e o presente? O moço do passado dava crédito a tudo, e tudo vinha. E ele, dando crédito a tudo, havia momentos em que sorria de alegria, mas havia outros em que sofria grande apreensão. Já o moço do presente, só dá crédito ao que é construtivo, criando constantemente para si e para os outros um mundo melhor. Ao agregarem vocês um exercício ao outro, não se esqueçam do seguinte detalhe que vai enriquecer esta prática: não deixem de olhar de frente os pensamentos construtivos, quando derem crédito a eles. Aprendam, viciem-se,
que esta é a técnica. Só de frente, porque eles partem daqui do meio da testa. Não os deixem mais se expirarem. Só direto, daqui, do ciclope. Quero agora que vocês associem estas imagens a uma vontade, e esta vontade parte de vocês, do ser que vive no presente, sendo que o ser que viveu no passado também sabe disto. Há, entre o ser que vive no presente e as imagens uma relação. Elas foram projetadas em razão de uma vontade que partiu de nós. Vamos, pois, executar durante 3 minutos o exercício seguinte. Visualizem de frente as imagens, vocês as estão olhando, acreditando nelas. Saibam que entre vocês e estas imagens há uma vontade. A prova é que elas se movem. A prova é que elas exprimem vida. Logo, é uma vontade. E a vontade criadora destas imagens está partindo de mim, espectador, e não delas mesmas. Possuem vida própria, porque partiram de mim porque eu quis. Vejamos o que vão sentir na mente. Tempo, 3 minutos. E esgotado o tempo. O que sentiu na mente, o Senhor? A princípio, a mente paralisou. Depois, consegui formar imagens e ficaram bem mais nítidas. O Senhor, que sentiu? Senti comando. E o Senhor? Domínio. A senhora? Custei a formar ideias porque não desligava do agora. É impossível. Sim. Notem. Essas imagens se movem e existem em razão de uma energia partida de uma vontade. Esta vontade é minha. É isso que a pobre humanidade ignora. Os seres humanos se tornaram vítimas deles próprios por não saberem. Vocês agora sabem que, nesse conjunto todo de imagens existe uma participação de energia, decorrente de uma vontade e esta vontade parte de mim. Apenas, eu não tinha consciência disso. Agora eu tenho e posso utilizar essa energia construtivamente. Compreenderam tudo? Gostaria que o senhor recapitulasse essa parte final. O que acontece quando não dou crédito àqueles pensamentos daninhos, impróprios, anticonstrutivos? A mente paralisa. Porque os pensamentos cessam, quando não dou crédito. Tranquei o fluxo de energia que partiu de mim, de minha vontade. Fechei as comportas de onde parte o fluxo desta energia. As imagens provêm de uma vontade. Pelo fato de não lhes dar crédito interrompeu-se o fluxo, ficou nula a vontade, nada se cria. Quando dou o crédito, sai aquele fluxo de energia criadora que parte de uma vontade que é minha, apenas, não tenho consciência dessa vontade. Por ignorar isso ficam as pessoas nervosas, apreensivas. Acreditando em tudo que vem, está acontecendo, vai acontecer. E a tensão se apossa de todos. Quanto a mim, não me preocupo em repelir. Apenas não acredito, não emito energia alguma, não dou força, e o problema some. Vamos voltar ao mesmo exercício. O ser do passado contempla este ser do presente, sabendo que este ser do presente, ao dar crédito, abre as comportas da vontade e as imagens todas começam a funcionar. A partir do momento em que não deu crédito ele fechou a comporta. Mas este, que está no presente, no agora de sua existência, faz uma diferença tremenda do outro do passado. Porque este homem, agora, tem domínio, este homem, agora sabe porque esta mente funciona quando o outro de nada sabia. Não quero absolutamente que vocês eliminem o passado. Quero que vocês o coloquem no seu devido lugar. Como também, quero que vocês se coloquem no devido lugar, isto é, no presente, eu sou o agora da minha existência porquanto dou testemunho da grandeza de meu Pai. Porque o Criador da vida é o eterno presente. Se eu me coloco no presente, é claro, dou testemunho de sua grandeza, da sua beleza. Prossiga. Diga, por favor. Essa aula é importante, talvez a mais importante entre todas as que o Senhor deu. Não, todas são, porque elas se encadeiam. Pois,
como já muitas vezes lhes tenho repetido, se eu não lhes estivesse trazendo todas elas em sequência não teria elementos para dar esta aula de hoje. E esta se torna acessível e compreensível, devido a este segmento, senão vocês não entenderiam minha linguagem. Vejam que estamos tratando aqui de alta metafísica, matéria dificilmente publicável ou, talvez, nunca publicada da forma em que estamos lhe ensinando. Estou lhes trazendo algo de novo, contrariamente a velhas técnicas que aconselham repelir os pensamentos malignos, os pensamentos que não constroem, quando não devemos repelir. Ensinamos aqui a nunca repelir. Contra a força não há resistência. Devemos usar a inteligência, da forma que já lhes disse, eis que vem aquele fluxo de força, a partir do momento em que não dou o crédito, some. Mas, por que some? Por que minha mente para? E eis a resposta que lhes dou outra vez. Quando dou o crédito, abro as comportas de fluxo de energia que parte de minha vontade. E quando não dou o crédito, fecho as comportas e tudo se desvanece. Então, vocês, agora, plenamente conscientes desta mecânica, minha mente cessa de funcionar, e minha mente funciona a meu bel prazer. Isso nos dá, de fato, um domínio. Mas, inteligentemente. Se por exemplo aparece um dragão pela frente, olho e digo: epa! De onde saiu isso? Não lhe dou crédito e ele se esfuma, perde o sentido de existir. Mas quem age assim o homem do presente? É o homem do agora, a quem o homem do passado contempla, se rende, se entrega, aceita, e nós sentimos pesar e tristeza por ele. É a única forma, acreditem, de nós nos libertarmos. Colocando o passado no seu devido lugar. Isso é que eu quero que vocês consigam. Esta libertação do passado. Foi-se. Passou. Porque se houve, em verdade, momentos encantadores em minha vida, como também na vida de vocês entendo este encanto como um sonho. Também como vocês tiveram pesadelos no meu passado. Prefiro não dar crédito, nem a um nem a outro, porque estou perdendo meu tempo. Eu sou o ser que vive no presente. Então, este passado contempla hoje este ser inteligente, este ser que dá testemunho da grandeza da criação, da magnitude do Criador. Este ser que hoje, sabe olhar. Porque ele olha estas imagens através da razão, ele as coloca na sua frente, e deixa a mente funcionar. Sim, porque tudo aquilo funciona porque ele quer. Basta ele não querer, fechando as comportas, que cessou tudo. É como quando alguém pega uma lanterna no escuro e acendeu. Está aquele facho bonito. Ele sabe onde põe os pés. A partir do momento em que ele desligou, voltaram novamente as trevas. E eu quero que vocês caminhem na luz. E não nas trevas. Certo? Esse é que é o exercício da semana e quero para vocês todo sucesso. Às vezes tenho a sensação de que estou colocando, vamos chamar assim, estou aproximando vocês mais perto de mim. Querem praticar novamente? Ainda temos tempo bastante, temos 4 minutos. Então, vamos. Visualizem as imagens de frente. Saibam que estas imagens existem em razão de um fluxo de uma energia, que partiu de uma vontade e que esta vontade está em nós. Tudo aquilo, pois, começa a funcionar. Estamos vendo. Estamos deixando, a coisa está funcionando. A partir do momento em que deixo de dar crédito a tudo isto, fecho a comporta e tudo cessa. Experimentem. Irão vocês comprovar a existência desta energia e o uso que fazemos dela. Tornar-se-ão autossuficientes, donos de sua própria mente. Pensar, quando quiser, quando não quiser, não pensar, pensar no que é bom. Vocês vão começar a se sentir grandes, gigantes, enquanto visualizam. Não deixem de observar que há uma relação grande entre as imagens, e o fluxo energético que partiu de uma vontade. Logo, há uma relação entre essa vontade e estas imagens. Nunca se esqueçam desse detalhe. E que o ponto de partida desta vontade está em nós. Quero que vocês pensem, mas só no que é construtivo, no que é bom. Tempo. 3 minutos.
E esgotado o tempo. O que sentiu, senhora? Domínio absoluto. Viu como é simples? A partir do momento em que lhes dou o crédito, eles funcionam. A partir do momento em que não dou o crédito, eles cessam. Entenderam bem? Como é fácil nós termos este domínio nas mãos. Antes, nós íamos deixando eles tomarem conta. Agora, tudo vai para onde nós queremos, não é? Agora não é mais como era o rapaz do passado, coitado, que não tinha freio. A coisa ia, ele aceitava passivamente os pensamentos tomando a forma ativa. Agora, o ser do passado sabe que o ser do presente tem domínio sobre estas imagens. Estas imagens existem e funcionam porque ele quer, e conforme lhe convém. Diga-me, que sentiu? É isso mesmo. A mente se tranca. Não é certo? Agora não estamos mais à mercê. A coisa vai como nós queremos. Antigamente, não. Eram aqueles conflitos. A senhora? Estou vendo o que fiz de bom. O resto, a gente, corrige. Correto. Não se dá mais crédito, e some. Porque o que forma tudo aquilo é simples energia que parte de uma vontade e esta vontade está em nós. Tudo existe por causa de nós mesmos. E agora estamos sabendo disto. O que sentiu? A mesma coisa. Só que senti uma energia muito grande. É sim. Uma energia grande. Grande, porque esta vontade parte de nós. Ela está em nós mesmos. E depois, quem está vendo tudo isto, e controlando tudo isto, é esse homem do presente, esse homem do agora de nossa existência, e não mais o homem do passado. Este homem do passado contempla tudo isto, e vai sentir uma profunda admiração por este homem do presente, e lhe vai dar um profundo crédito. Porque ele poderá até dizer, ou antes, vocês vão até dizer. Porque este homem do presente não o conhecia há mais tempo. Porque este homem do presente não se revelou há mais tempo. Com todas essas potencialidades, com todos esses conhecimentos, com todo este poder. Porque não o conhecia há 10, 15, 20 anos de minha existência. Então o passado vai falar muito baixo e com humildade, compreendendo a grandeza deste homem do presente. Cientes desta energia toda que parte de um epicentro, de uma fonte geradora, de uma vontade que está em nós mesmos, vamos começando a sentir a relação existente entre as imagens e nossa vontade. Portanto, vamos fabricar só o que é grande. Por decorrência, vamos sentir um fluxo de energia grande. E, assim, nos tornaremos grandes. Senhoras e senhores, este é o exercício da nossa semana vindoura. Aguardo os melhores resultados.